Boa noite, gente. Eu acho que. Ah, não, tudo bem. Pensei que tem alguém tava com um modo apresentação aí. Deixa eu colocar já aqui no meu. Isso. O pessoal tá chegando aí. Tá... Algumas pessoas ainda têm um pouquinho de dificuldade, né? Para chegar no horário. Mas é totalmente compreensível aí por conta do trânsito do Recife, né? Mas vamos lá. Todo mundo me escuta bem? O áudio tá tranquilo? Me dê esse retorno aí, por gentileza. Perfeito. Ok, obrigado. Deixa eu responder. Algumas pessoas me perguntaram, professor, é, o senhor falou que o senhor trabalhava como agente comunitário de saúde, né, do Recife, e algumas pessoas fizeram essa pergunta, porque eu já havia falado já no presencial e falei aqui também na primeira aula, né? E aí algumas pessoas fizeram essa pergunta para mim, eu não sei se por conta de alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Aí eu trouxe aqui o crachazinho aqui, ó. Crachazinho de. Não sei se está dando para vocês verem aí. Crachazinho que eu guardo com bastante carinho, cuidado, apesar de não estar trabalhando diretamente, né, na assistência, né, que a gente chama, né, como trabalhando na área, né, a gente fala assim, mas é o cargo que eu tenho um carinho muito especial. Como eu falei para vocês, eu entrei em 2001, né, no concurso. Foi meu primeiro concurso, né? E eu tenho um carinho muito especial por essa profissão. Ajudei, vamos dizer assim, né? Fui parte do processo, né? Para que vocês entrem hoje numa condição mais favorável, mais tranquila. Houve muita resistência, muita luta, muita dedicação desses cargos para poderem serem reconhecidos, né, como profissionais de fato. E aí eu tenho bastante carinho, já passei em outros concursos, mas esse cargo de agente de saúde eu não, de forma nenhuma, não abandono não. Vai até daqui a pouco, né, eu vou me aposentar por tempo de serviço, né? Mas quer dizer, eu vou ter tempo de serviço, mas não vou ter idade, porque foi o meu primeiro cargo, né? Eu vou atender aqui só rapidinho, que o pessoal insiste em ligar. Tá, alguém está pedindo para aceitar aqui. Deixa eu aceitar aqui o pessoal, porque pelo link não precisa aceitar, né? Pode entrar direto. Aí eu não sei porque as pessoas têm essa dificuldade ainda. Deixa eu. Se não entrou pelo e-mail, aí realmente tem dificuldade para entrar. Tenta de novo.
Eunice, né? Eunice já está em sala já? Eunice? Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem é que está em sala? Não, não está não. Não está. Pois não? É, com e-mail. É, exatamente. É, quando tá já no e-mail, quando eu cadastro o e-mail aqui, a pessoa que entra pelo Google, pelo Gmail, eles conseguem acessar automaticamente, entendeu? Às vezes dá algum problema, como eu acho que dá algum problema quando é outro e-mail que não é Gmail, né? Aí algumas pessoas podem ter dificuldade em relação a isso. Mas eu não tô. Pois não? Isso. O Rodrigo tá querendo entrar. Eu vou só aceitar o pessoal, porque quando iniciar a gente vai direto para não perder tempo, tá? Deixa eu só falar com. Vou mandar o link. Eunice, eu vou te mandar o link aqui pelo WhatsApp. É porque eu não vou atender, que eu já estou em sala já, entendeu? Mas eu vou te mandar o link agora no WhatsApp para ver se você consegue acessar.
Bom, pessoal, eu já dei 10 minutinhos, já foi suficiente aí para o pessoal ir chegando, tá bom? Para não atrasar muito a vida da gente. Então, o material eu disponibilizei lá eu disponibilizei lá na plataforma, no grupo, né? Onde tem o material da primeira aula, da segunda aula, com as suas respectivas gravações, não é isso? Deixa eu tentar novamente. Todo mundo consegue visualizar o slide aí? Só me confirmem isso aí, por gentileza. Alguém? Ah, tá. Então, essa imagem vocês conseguem visualizar, não é isso? Início do slide. Então tá ótimo. Quem é que tá chegando pela primeira vez hoje aqui? Claudemir já estava nas outras? Acho que sim, não foi, Claudemir? Eu não te mandei, eu não te mandei não, hoje não. Acho que foi você que me pediu hoje, não foi? Ah, tá. Então, tu faz uma gentileza, assim que terminar a aula, tu dá uma lembrada para mim, porque eu já te mando hoje ainda. Porque algumas pessoas me pediram e, e aí eu acabei mandando, mas sexta-feira é uma correria danada. Eu trabalho lá no hospital, aí é, participa de uma reunião, uma coisa ou outra. Mas eu tentei responder o máximo possível. Talvez me perdoe aí que passou despercebido. Algumas pessoas estavam na sala de aula, entraram, mas pô, depois me pediram a gravação. Aí eu, mesmo assim, eu estou colocando lá no grupo, né? Estou colocando no grupo. Independente de quem estava presente ou não na sala de aula, depois tem a oportunidade de rever a aula aí. Deixa eu. A nossa amiga não está conseguindo entrar nisso. Pode fazer. Isso. Pronto, deve ter acontecido isso. Porque quando a pessoa entra depois, aí acaba não pegando o material. Eu vou repostar tudo de novo hoje. Todo o material eu vou repostar hoje lá no grupo. Perfeito? Tranquilo. Eu só tô angustiado aqui porque Eunice está falando comigo aqui, desesperadamente aqui no WhatsApp, e ela disse que não consegue entrar. Vou a última tentativa aqui para tentar ajudá-la. Pronto, vamos ver se vai agora. Pronto, eu já enviei o link para ela e vamos lá, né? Então, aula 3 mais uma vez, né?
a ideia aqui é, é fazer uma revisão dos principais pontos, né, que eu acho que são importantes aí para refrescar, para dar uma atualizada até o dia da prova. Lógico que a ideia dessa maratona não é ver todo o cronograma. Inclusive eu estou já pensando aí numa estratégia da próxima semana, se a gente mantém aí esse formato ou não. Eu sei que tá na reta final, né? Então o pessoal tá desesperado aí para entrar, para absorver o máximo de assunto. A estratégia é o seguinte: é você revisar os pontos que você acha que precisa. É... Ah, meu Deus, realmente é nesse. Só um minutinho. Alô? Oi, Nilce, eu acabei de enviar o link. Foi. Porque você está com dificuldade no e-mail, né? Eu te mandei pelo WhatsApp. Ainda vou iniciar aqui ainda. Estou só esperando você entrar. É no WhatsApp mesmo, viu? Nada. E aí, voltamos. E aí a ideia é essa, né? A gente fazer, nós tentarmos aí absorver o máximo de informação possível, porque ver a oportunidade de ver todo o cronograma, né? Não só da minha matéria, mas de outras disciplinas também. Isso já vem sendo feito desde da abertura do edital, né? Essa reta final aí de pelo menos aí 15 dias, dia 25, né? 15 dias, aí a gente trabalha nessa perspectiva de aulões, de revisão mesmo. E hoje nós vamos revisar um pouco naquela estratégia que a gente vem fazendo de fazer um pouco de revisão e depois resolver questões. Hoje eu trouxe uma quantidade maior de questões, foram 22, se eu não me engano, 22 questões. Mesmo que a gente não consiga resolver todas as questões, a ideia é que sim, mas se ficar muito tarde, o material está com gabarito, está com toda a fundamentação da questão. Então, não é só a letra lá, o gabarito, mas por que aquele gabarito da questão. Como eu venho trabalhando já, tanto no presencial como nas aulas online, tá bom? Mas a ideia é que a gente consiga chegar até o final. Então, vamos lá, gente. Deixa eu chegar aí para vocês. Pronto, então a ideia hoje é nós revisarmos zoonose, né? A gente lembra que na aula passada nós fizemos algumas questões que já falavam sobre isso também, e a gente vai fazer essa revisão sobre algumas zoonoses, né? Que é importantíssimo para o cargo de agente de combate às endemias. Pode falar, Matoso. Aqui está chamando Matoso, né? Pode dizer. Levantou a mãozinha aí. Dá uma, como é que se diz? Uma atualizada aí. Tu estás no computador ou celular? Porque ele, pois não? Preta a tela de fundo. E não conseguiu ainda. É porque ele tá com delay,
Eu acho que se você der uma atualizada aí, ou entrar e sair de novo, não sei se. O pessoal está dizendo que apareceu. Ele vai ter esse delay porque eu estou entrando no domínio da universidade. É o domínio da universidade. Eu estou entrando pelo NIT da universidade. Então, ele às vezes é muito pesado, porque é muita gente, muito aluno, aí tem essa dificuldade. Mas eu só consigo uma aula de 2 horas e pouco, por esse domínio institucional, entendeu? Porque senão a gente tem que estar saindo, entrando em sala de aula. Mas daqui a pouquinho chega aí para você. Vamos lá. Zoonose. Primeiro a gente vai entender o conceito de zoonose. Eu falei para vocês na aula passada na verdade vocês me responderam, né? Eu fiz uma pergunta e vocês, quem estava na aula 2, me respondeu de imediato, que seria zoonose, né? Zoonose é uma doença infecciosa causada por algum patógeno, né? Com algum agente etiológico que se origina de animais. Então, o hospedeiro das zoonoses são animais. E aí, para que seja caracterizado de fato zoonose, é preciso que haja esse caminho entre a, o hospedeiro, o animal, e o agente susceptível de desenvolver a doença, que nesse caso é o ser humano. Então, uma zoonose, traduzindo o conceito propriamente dito, são doenças que são transmitidas de animais para seres humanos. Então, esses animais eles vão desempenhar um papel que é importante na infecção zoonósica ou bacterianas, virais, parasitárias ou de qualquer outra natureza. O que é que eu quero dizer com isso? Professor, tem questão que diz que é, sarampo, por exemplo, não, sarampo não, né? Mas alguma doença viral pode ser caracterizada por uma zoonose? Pode. Uma doença viral, ela pode ser uma zoonose. Isso vai depender de como esse agente etiológico ele se apresentou no desenvolvimento propriamente dito do surgimento da doença. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, não é só doenças que são restritas a animais, não, mas sim algum vírus, alguma bactéria, algum parasita, ele pode sim se caracterizar como uma doença zoonótica. Isso a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Por que isso, professor? Porque às vezes eu estou dizendo isso porque às vezes tem questão, já vi questão de prova dizendo o seguinte: doenças virais, elas podem se caracterizar como uma doença zoonótica. Dependendo do contexto, sim. Aí a gente vai ter que entender a questão. Quem é que está aí? Eunice. Conseguiu, Eunice? Graças a Deus. Olha, veja só. Desde o início, né, Eunice, o que eu tenho dito que o local ideal para entrar na sala de aula é por e-mail. Por isso que eu mandei para pedir o e-mail das pessoas. Isso. A gente está acabando de começar a aula. Esse é o primeiro slide, tá? Você não perdeu muita coisa, não. A gente está discutindo o primeiro slide. Por isso que eu dei esse tempinho aí. Inclusive, eu atrasei um pouquinho a aula justamente para garantir que você entrasse na sala de aula. Então, vamos continuar então. Então, esse é a dica importante que eu trago para vocês, porque não é só a raiva que nós vamos ver, não é só alguma outra doença que
porventura, ele tenha como hospedeiro, como agente causador um animal, seja ele doméstico, seja ele silvestre. Existem questões que falam que, dependendo do contexto da questão, eu estou deixando bem claro isso, um vírus, uma bactéria, um parasita, ele pode sim ser considerado como uma doença zoonótica. Perfeito? Então, professor, e se for o contrário, o ser humano ele pode contaminar algum animal? Lógico que pode. Então, nós estamos suscetíveis a isso, a transmitir, né, a transmissão cruzada, né? O animal, alguns animais transmitem algumas doenças, algumas patologias para o ser humano, e o contrário também é verdadeiro, mas aí a gente não pode caracterizar isso como uma doença zoonótica. A doença zoonótica ela é quando vem do animal para os seres humanos. Tranquilo? Alguma dificuldade aí, se tiver alguma dificuldade, vocês me avisam, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. E aí nós vamos estudar as principais doenças, né? Vou fazer um contexto geral, mas o foco da gente vai culminar, e aí vai ser o ponto de partida para a gente estudar outros assuntos aqui, vai ser a doença prevalente, importante na atividade profissional do agente de endemias, que é a raiva. Nós fizemos uma questão também, se eu não me engano, na aula anterior, falando sobre raiva. Não, na verdade, nós estudamos isso, né? Doenças transmissíveis, né? E aquelas doenças negligenciadas, que foi o assunto passado. As doenças negligenciadas. E dentro das doenças negligenciadas estão a raiva, que é uma zoonose. Então, atualmente se conhece uma pequena parcela ainda de doenças zoonóticas, né? Doenças que são provenientes aí de vírus, de bactérias ou protozoários, né? Então, cerca de 3/4 das novas doenças conhecidas, né? Sejam elas virais ou bacterianas, foram transmitidas por animais. Isso aí é um dado só epidemiológico, só para a gente ter uma ideia que existe na natureza, né, no meio ambiente, milhares de doenças que sejam elas transmitidas ou não por animais que ainda são desconhecidas de fato. Então, qual a forma de transmissão da doença? Existem diversas formas de transmissão. Para a raiva, por exemplo, a raiva é através do contato direto com o animal e o ser humano. Então, o animal contaminado aí morde o ser humano, arranha, através da alimentação, através do contato com as fezes. Então, tudo isso ele é um ponto de partida através do ato, né, do ato de se alimentar de caça, né, de carne de animais. Ele pode ser uma porta de entrada para você se contaminar por alguma doença zoonótica. Lembrando que, como eu disse a vocês, existe ainda uma infinidade de doenças que ainda são desconhecidas, né? Doenças zoonóticas ainda desconhecidas no meio ambiente. E aí, como a gente se previne dessa doença? Lógico que a forma mais rápida, mais acessível de você tentar neutralizar essa doença ao se contaminar é você tentar diminuir essa transmissibilidade através de algumas ações imediatas, né? Que às vezes são eficazes, às vezes não.
Então, se você, o ato de lavar as mãos, né, utilizar álcool em gel, então a gente viu isso muito lá na pandemia, manter aves, roedores, répteis, anfíbios afastados do rosto. Tem gente que gosta, né, de ficar com um animalzinho assim no rostinho, gosta de ficar mais próximo. Já vi gente até deixar o próprio animal lamber o rosto. Isso aí é muito perigoso para você. Você não sabe se aquele animal, mesmo aparentemente saudável, mas ele pode estar transmitindo alguma doença. Principalmente animais silvestres, né? Animais que a pessoa não tem a procedência, né? E aí o uso de repelente para evitar picada de mosquitos, de contato com carrapato, com algum outro tipo de, com pulgas, evitar mordidas de animais, arranhões, contato com secreção. Então, tudo isso é uma forma mecânica, que é um cuidado mecânico, imediato, mas que às vezes é bastante eficaz quando você toma essas precauções. Então, lógico, o contato, você conhece o animal, sabe que ele é vacinado, sabe que ele tem um convívio controlado, com cuidado, é, isso é muito mais tranquilo de você conviver. Mas quando você não tem nenhuma procedência, você não sabe nenhuma procedência de como é que esse animal ele está sendo criado, e como ele convive no ambiente, o mais cauteloso é que você tome essas medidas de precaução. E aí a primeira zoonose, né, que eu trago para vocês é a ebola, né? Que a ebola ela é um vírus, né? Que foi considerado uma epidemia muito grave que ocorreu entre 2013 a 2016 lá na África, né? Que matou aí, ó, com a informação quase 12 milhões, 12 mil pessoas de uma forma muito rápida. E aí, a ebola, ela tem uma característica que ela deixa claro como se dá esse processo de contaminação através de uma zoonose, né? De uma doença zoonótica. Então, no início, o hospedeiro, ele acreditava-se, né, que a doença ela tinha como hospedeiro primário o morcego, né? E a partir desse contato do morcego com alguns animais silvestres lá daquela região de floresta lá, como macacos, chimpanzés, antílopes, eles foram se contaminaram, né? Então esses animais entraram em contato com o morcego da fruta, né? Que é um tipo de morcego, e ao entrar em contato com esse hospedeiro, né? Que tinha o vírus no seu convívio, mas que dentro daquele local de floresta era controlado. Então o vírus ebola existia dentro do ambiente considerado, vamos dizer assim, controlado, que era um ambiente silvestre, de floresta. Mas a partir do momento que os animais, outros animais como macacos, chimpanzés, eles entraram em contato com o morcego, foram mordidos, né, por morcegos, e aí esses animais se contaminaram, né, através do sangue, da secreção, e aí sim, o contato do ser humano com esses macacos, que eram animais mais próximos, né? O morcego, ele não, essas pessoas não tinham contato direto, mas aí os morcegos contaminaram os macacos, e aí esse contato com os macacos com o ser humano é que transmitiu a doença propriamente dita. E aí, no ser humano, a doença ela se manifestou de forma muito agressiva. Então, perceba o ciclo da doença. Eu tenho lá o vírus, ebola, no morcego, convivendo naquele ambiente silvestre, mas só de fato
para o vírus se manifestar no ser humano, ele precisou do quê? Ele precisou de um hospedeiro. E quem era o hospedeiro? Nesse caso aí eram os primatas, né? Os chimpanzés e os gorilas. Que entrando em contato com os seres humanos, a doença se desenvolveu propriamente dita. E aí quais são as sintomatologias do ebola? Vai apresentar febre, dores musculares, dor de cabeça, diarreia, vômito, fraqueza e falta de apetite. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem do momento da internação, porque na verdade foi um verdadeiro campo de guerra. Então as pessoas elas adoeciam contaminadas, né? Elas apresentavam sintomas de forma muito grave, então precisavam ser internadas e como a informação traz aí para vocês, quase 12 mil pessoas morreram por conta aí do contato com o vírus ebola. E uma outra zoonose é o HIV. Ah, professor, HIV é uma zoonose? Considerando o início da transmissibilidade da doença, lá nos seus primórdios, no surgimento da doença propriamente dita, nós caracterizamos o HIV como uma zoonose. Por que era uma zoonose? Porque o vírus ele estava presente inicialmente nos chimpanzés. Não sei se vocês já tinham conhecimento disso. Então, antes, lá no início do surgimento dos primeiros casos, o vírus ele estava presente no hospedeiro, né, no animal, que era o chimpanzé. E esse vírus ele era chamado de vírus de imunodeficiência símia. Então, ao entrar em contato, o ser humano, ao entrar em contato com o animal contaminado, no caso o chimpanzé, aí sim houve a mutação, a transformação desse vírus, né, que nós chamamos de mutação, e aí essa mutação ela foi caracterizada como HIV. Então percebam, professor, se hoje a forma de contaminação é por zoonose, não. Hoje a gente não pode chamar o HIV como uma doença zoonótica. Por quê? Porque ela já está dentro da transmissão. A forma de transmissão hoje é cruzada de indivíduo para indivíduo. Estão percebendo aí? Eu tenho agora o vírus presente nos seres humanos. Não o vírus inicial, o vírus que estava no chimpanzé, mas o vírus que sofreu mutação. Então, lá atrás era uma zoonose. Hoje a gente não pode, de fato, caracterizar como zoonose. Mas se vier uma questão dizendo que HIV ela é uma doença zoonótica, a gente vai entender mais uma vez o contexto da questão. Se ele está falando do ponto de vista inicial do surgimento da doença, sim. Hoje, isso mudou um pouco porque as pessoas se contaminam entre indivíduos que estão contaminados com a doença. O vírus já circula entre seres humanos. Tranquilo? E aí esse quadrinho aqui do Ministério da Saúde, ele traz alguns tabus, né? Algumas informações que eu sei que muita gente já ouviu falar sobre isso, mas é importante a gente deixar claro aqui. Então, como se pega e como se não pega o HIV. Então, através da relação sexual, sem preservativo, pode se pegar, pode se contaminar. Através da transmissão vertical. Qual é a transmissão vertical, professor? É aquela transmissão entre a mãe e a criança no ato do parto ou na gestação. A amamentação pode,
pode se pegar, pode se contaminar por HIV, através do compartilhamento de seringas também. E aí o que é que não se pega? Como não se pega o HIV? Através de um beijo, do suor, da picada de inseto, pelo ar, pelo espirro, o toque, ou através de objetos pessoais. Essa forma que nessa forma aí, com essas formas você não se contamina com HIV. Por que a gente diz, eu estou dizendo isso? Porque eu, principalmente eu como agente comunitário de saúde, a gente vê que as pessoas ainda têm alguma resistência, né? Alguns tabus. Hoje a gente tem pacientes que convivem com o vírus do HIV e você nem percebe. Aquela figura de antigamente, que era a pessoa que ficava muito magro, perdia peso, tinha tuberculose, isso aí já não é uma figura muito presente dentro das pessoas portadoras de HIV. Principalmente as pessoas que fazem o tratamento adequado. Então hoje você convive com pessoas que, se ela não manifestar, se ela não falar que é portadora do HIV, você não vai perceber nunca. Entendeu? Então é importante que você tenha essas informações, você, para fazer sua prova e para o dia a dia, terem essas informações, porque hoje esses tabus, esse preconceito, vamos dizer assim, ele deve ser superado, principalmente para que essas pessoas convivam aí de uma forma mais tranquila no convívio social, né? Então, aqui eu tenho algumas sintomatologias, lógico que isso pode se manifestar ou não, mas é uma característica de pessoas que têm o vírus do HIV, né, apresentar essas manchas, né, essas erupções na pele. Pessoas que têm alguma comorbidade, né, pessoas que têm uma imunodeficiência, né, são imunodeprimidos também, eles que possuem o vírus do HIV, eles podem vir a óbito, eles podem ter consequências mais graves por conta disso. Então, às vezes a pessoa fala, a pessoa não morreu do HIV, morreu da consequência dela, né, de uma tuberculose, de uma meningite, de alguma doença que foi somada, agravada por conta da sua imunidade baixa, né? Isso aqui, essa imagem daqui da parte das gengivas também é uma outra característica de pessoas que são portadores de HIV. E aí nós vamos para a nossa própria... Pode falar, André. Andréia. Matoso, não é isso? Alguém levantou a mão aí. Então, sarampo, gente, sarampo. Sarampo, ele é uma doença zoonótica. Lembra que eu falei lá no início para vocês? É uma doença zoonótica causada por quê? Causada por um vírus. Ah, professor. Então, vírus, bactérias, vírus é um animal, são animais. Mas são todos, a gente vai entender, precisa entender o contexto. Mas eu trouxe de propósito aqui o sarampo justamente para dizer para que vocês fiquem definitivamente claro para vocês que o examinador na prova pode classificar uma zoonose como um vírus, uma bactéria, um protozoário, um parasita. Pode. Porque aqui, ó, o sarampo, ele é uma doença causada por vírus. E o vírus está dentro aí do conceito de doenças zoonóticas.